Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é um amigo de vocês de sempre, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nessa segunda-feira, né? Uma boa semana para todos, essa galera maravilhosa da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, aqueles torcedores verdadeiros mesmo, né? Porque tem muito, como falam aí, né? Tem muito Vasmongol aí, tem muito cara que está satisfeito com tudo que está acontecendo com o Vasco. E eu venho falando para vocês desde o começo, desde quando eu abri meu canal, que o Vasco foi vendido por uma quadrilha. Ou melhor, uma quadrilha vendeu o Vasco para outra quadrilha, né? E a gente já sabia disso, e a gente vem falando há muito tempo, eu principalmente venho falando há muito tempo, que eu nunca fui enganado. Eu nunca fui enganado, que todo mundo está de prova aí, que eu briguei contra essa empresa, que essa empresa o cara é um ex-traficante, ou ainda é traficante, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe de quem é essa empresa, na verdade é essa, né? Então, gente, tá vendo aí o que está acontecendo, e tem muita gente que está achando que o time está em formação, como a entrevista ontem do Barbieri, que ainda está no começo, que, pô, pelo amor de Deus, o cara já está 5 meses no Vasco da Gama, o cara já é técnico há 5 meses, aí há 5 meses que a gente vai ficar falando, porra, ainda está em formação, que é empresa, que é diferente, que ainda tem, porra, dá um tempo como? Dá um tempo de quê? Que a gente vai dar um tempo? Daqui a um bocado a gente já está no final, nós estamos com 25% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, as coisas estão difíceis, está difícil. Vocês vão esperar o time cair outra vez para reclamar, para falar que tá errado? Está errado desde o começo, porra. Eu falei para você que esses caras que estão dentro do Vasco não valem nada, não conhecem nada de futebol. Vou voltar a repetir, eu falo isso desde o começo. Nós somos comandados pelo um mulambo, porra. Já o erro já estava ali desde lá de trás, quando esse mulambo assumiu ali praticamente tudo do Vasco. Que o outro, que é o dono, que diz que é o dono, que a gente não sabe nem se é o dono lá, o cara que está lá nos Estados Unidos, está cagando e andando pra gente. Ele que dizem que é o dono, que a gente não sabe ainda quem é o dono dessa empresa, de quem é o dono dessa 7771, a gente na verdade não sabe quem é, o cara tá cagando e andando. E botou na mão desse cara, desse mulambo que tá aí dentro do Vasco, fazendo merda atrás de merda. E nós trouxemos outro cara, que é o Paulo Bratz, que eu falei para vocês que esse cara é um bosta. É um bosta, não conhece nada de futebol. Tu vê os jogadores que eles contrataram, porra. Entendeu? Só contratou jogador merda. Gastaram... eles enchem a boca dizendo que gastou 108 milhões, porrada de milhões. Mas os jogadores que eles trouxeram são todos jogadores fracos, fraquíssimos. Trouxeram aí o Pumba, o lateral direito da seleção uruguai, que pode ser até um bom jogador, mas está entregando ouro em todos os jogos. Lá desde o Campeonato Carioca ele está entregando o jogo. Será que ele está em boa forma? Alguma coisa está acontecendo? Aí você vê, bota o Paulo Henrique. O que esse Paulo Henrique joga também? Não joga nada. Nós não temos jogadores titulares e não temos reserva. Os únicos jogadores que estão dando certo aí, por enquanto, é o Piton, entendeu? E o Léo. E o Jair, que eu gosto do Jair. O Jair está sendo... o jogador está sendo utilizado errado no meio de campo do Vasco. O Jair está jogando fora da posição. Hoje ele joga de um lado, depois joga do lado, joga avançado, joga recuado. Quer dizer, não tem organização nenhuma. Não tem organização nenhuma. Nem a organização dentro do Vasco da Gama, que não tem planejamento nenhum. Está uma bosta tudo que esses caras estão fazendo. Não, eu estou preocupado? Eu estou preocupado. Eu já falei para vocês que eu estou muito preocupado com o que vem acontecendo. Entendeu? A gente vai esperar chegar lá no final para reclamar? Tem que reclamar agora. Não tem com quem reclama, que agora é uma empresa, tu vai reclamar de quem? Mas a torcida tem que fazer alguma coisa, porra. Essa torcida que gritou que a gente estava riquíssimo, que pulou lá no calabouço, que entregou o Vasco na mão dessa quadrilha, a quadrilha que entregou na mão de outra quadrilha, tem que reclamar. Porque será que eles vão ficar calados, vendo o Vasco ir para a segunda divisão outra vez? Tá difícil, cara. Tá difícil. Um time que você tem
um time que tem um técnico que é aprendiz, que eu falei desde o começo que esse técnico é aprendiz. Não tem esquema de jogo nenhum. Cada hora ele bota um jogador. Aí o pessoal reclama, mas ele tirou o Figueiredo. Tudo bem. Ele disse lá na entrevista que o Figueiredo sentiu câimbra. Porra, um garoto de 20 e poucos anos só vive com problema. Todo jogo ele não consegue terminar o jogo. Repara isso desde lá do Campeonato Carioca. Nenhum jogo ele consegue jogar os 90 minutos, está sempre com problema, cansado. O que essa porra faz durante a semana? O que esses caras fazem para estar cansado e sentindo uma dor aqui, outra dor ali? Porra, quem viu jogadores como grandes jogadores, grandes astros, jogando grande futebol, jogava sábado, domingo, ia para a noitada, como o Romário, que era um cara da noite, nunca bebeu, mas era um cara da noite, chegava no São Januário, no Maracanã e jogava pra caramba. Agora um moleque novo de 20 e poucos anos está sempre com problema. E eu já falei para vocês, e venho falando há 2 anos, eu não acredito nesses jogadores que estão dentro do Vasco. Vocês são iludidos. Vocês são iludidos. Eu já falei para vocês que se nós dependermos de Gabriel Peck, que não joga porra nenhuma, porra, já está há 4 anos no Vasco, não joga nada, porra, é enganador. Nós temos o Alex Teixeira, que é outro, porra. A gente depender desses caras, eu falo muito tempo. E tem gente que ainda fala, não, você pega no pé dos caras. Os caras, porra, tá jogando pra cara. Jogando pra caceta o quê, cara? Jogando o quê que eles estão jogando? Nós estamos aí, ganhamos de sorte do Atlético Mineiro. Ganhamos de sorte do Atlético Mineiro. Empatamos com o Palmeiras, todo mundo achou, foi beleza, o Palmeiras é um time que já está em formação há não sei quantos anos. É um time, porra, tá de sacanagem. Nós jogamos dentro de casa, no Maracanã, com quase 60 mil torcedores, empatamos com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, e o pessoal achou que tá bonito. Tá bonito. Nosso time, nós não temos um time. Eu já falei isso desde o começo. Como é que você vai começar um campeonato? Um campeonato brasileiro, um campeonato de pegada. E não traz um 10 para botar no time, a gente já... Todo mundo, não só eu só não, todo mundo pediu esse 10, porra. Mas os caras não têm dinheiro, cara. Os caras não têm dinheiro, eles estão enganando a gente, porra. Eles estão enganando a gente, porque se tivesse dinheiro, tinha trazido um jogador, pelo menos um jogador para botar ali, o 10 que a torcida pede. Aí eu falo para vocês, os caras são fraquíssimos, Trouxeram o Orediano, que custou não sei quanto aí, e aí não bota o cara para jogar. Todo mundo tá achando, aí o cara tá com medo de barrar o PEC para botar o cara, porque o cara falou que só joga pela direita. Segundo o Barbieri, deu uma entrevista, uma semana atrás, dizendo que conversou com ele teve personalidade. Ele falou, meu irmão, minha posição é jogar pela direita. Eu joguei muito pouco pelo meio, mas eu gosto de jogar pela direita. O cara teve personalidade. É igual o Figueiredo não... Porra, o nego bota ele de lateral direito, lateral esquerdo, centroavante, joga no meio, joga... Porra, ele tem que chegar e falar, meu irmão, a minha posição é essa. Quer, não quer. Agora fica fazendo cara de ioiô, acaba prejudicando o próprio jogador. Apesar que não joga porcaria nenhuma, já falei para vocês. Se nós dependermos, eu falo isso há 2 anos, de Gabriel Peck, era Raniel, né? Agora o Pedro Raul tá deixando a desejar, porra. Parece um lerdão. O cara parece um lerdo, porra. Também o cara tem medo de gato, né, cara? Aí fica difícil. Parece um lerdo. O cara não consegue fazer uma jogada, cabecear uma bola. Ontem ele cabeceou uma bola, aí que centroavante é esse que não sabe cabecear uma bola, porra? Ontem ele cabeceou uma bola, aí depois ele botou a mão na cabeça, era para bater de lado. Porra, meu irmão, ele bateu de testa, sei lá, aí depois ele falou, era para me meter de testa, ele falando assim lá pro outro jogador do Vasco, eu não sei quem foi. Pra tu ver, é um centroavante que não tem personalidade nenhuma, porra. Não tem, cara. Mas aí ele não tem aquele cara que mete a bola para ele. Porra, quantas bolas tá sendo cruzadas na área? O Vasco não tem jogada nenhuma. A jogada do Vasco é cruzar a bola na área, pegar, chutar, botar a bola na área. Isso é ridículo, pô. E nós já temos aí dois zagueiros, que todo mundo diz que o Léo é o cara. Tudo bem, ele ali para defesa, tá bom. Mas nós temos que ter um conjunto, pô. O time de futebol tem que ter um conjunto, os atacantes, o jogador de meio, tem que ajudar os jogadores de frente. Há muito tempo que a gente não tem, chega lá para fazer o gol. O único que fazia gol aí, que jogava no meio, era o Nenê. Agora esses outros aí que jogam aí, no meio, é difícil de chegar lá. Os nossos defensores, né, os nossos zagueiros,
vão na área, não ganham uma bola de cabeça. Não ganham uma bola de cabeça. Aí tu vê o Thiago Heleno aí do Atlético Paranaense, tu vê o zagueiro do Fluminense aí fazendo gol, um monte. Eu vi nessa rodada agora, alguns zagueiros indo lá na área e fazendo gol. Porra, Gustavo Gomes do Palmeiras. Porra, o Vasco não tem. Será que esses caras não treinam isso durante a semana? Bater um corte, vai lá e cabeceia, faz... para ajudar o time, porra. Aí fica dependendo lá de Pedro Raul, dependendo de Pepe, dependendo de Alex Teixeira. Porra, fica difícil, cara. Fica difícil. Eu vou falar para você e volto a repetir, nós estamos com 25% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Tá difícil para burro. Isso é muito baixo, porra. E a nossa sequência agora é triste, porra. Nós vamos pegar o São Paulo fora, vamos pegar o Fortaleza fora, vamos voltar para o Rio de Janeiro pegar o Flamengo, né? E depois a gente sai para pegar o Internacional ferido aí, que está tomando porrada toda hora aí. Aí o Vasco vai lá para ressuscitar esse time, principalmente o Internacional. Vocês acreditam? Eu não acredito, porra, que nós vamos fazer uma grande partida, que nós vamos ganhar do São Paulo, que vamos ganhar do Fortaleza. Eu sou vascaíno, porra. Aí o pessoal fica triste, que fala, pô, tu vai torcer contra? Não, eu vou torcer a favor do Vasco. Eu quero que o Vasco ganhe, eu quero que o Vasco saia dessa situação. Mas, infelizmente, com esses jogadores que estão lá, eu não acredito, porra. Com esse técnico que está lá, eu não acredito. O cara bota, cada hora ele bota uma formação. Cada hora ele faz uma formação. O cara não tem ainda um time. 5 meses dentro do Vasco, ele não tem um time para botar em campo para falar, esse é o time titular. Aí vocês estão satisfeitos. Aí eu vejo o pessoal falando que o Vasco vai entrar na Libertadores, que vai ficar entre os 8. Porra, não vai, cara. Se não, mas vai vir agora, a janela vai abrir agora 3 de julho, vai trazer aqueles craques. Não vai trazer ninguém. Até o cara lá que falou que a cereja do bolo ia vir, o cara sumiu, desapareceu. Desapareceu porque a pessoa gosta de aparecer, gosta de enganar a torcida, que a cereja do bolo estava vindo aí. Não vem porra nenhuma, que esses caras não têm dinheiro, cara. Bota na cabeça de vocês. Bota na cabeça de vocês. Entendeu? Essa empresa só visa dinheiro, porra. Eles estão cagando e andando para a nossa torcida. Talvez eles não querem que o Vasco caia, mas querem que o Vasco fique ali. Como a gente sempre falou, 11º, 12º, talvez eles não querem que caia, mas manter o Vasco. E a gente quer ver o Vasco campeão, porra. A gente quer ver o Vasco classificar para a Libertadores, para uma Sul-Americana, porra. Aí você que é torcedor, acha bonito isso? Acha bonito isso? Ser gozado outra vez pelas outras torcidas? E a preocupação de você ficar lá, entrar na zona de rebaixamento, se bobear, nós vamos entrar essa semana, porra. Com certeza, se a gente não ganhar do São Paulo e não ganhar do Fortaleza, nós vamos jogar 4 partidas dificílimas. 4. Nós vamos jogar contra o São Paulo, depois Fortaleza, Flamengo e o Internacional. Agora você me diz uma coisa. 3, 6, 12. Quantos pontos você acha que o Vasco vai fazer nesses jogos? Quantos pontos tu acha que o Vasco vai fazer nesses jogos? É complicado, cara. É complicado. Eu queria que o Vasco fizesse pelo menos, ganhasse 2 jogos aí dos 4. O certo era ganhar 3, né? Ou empatar, ganhar 2, empatar 1, para fazer aí 7 pontos. Mas tá difícil, porra. Tá difícil de acreditar que vai jogar. Porque a quadrilha tá lá dentro do Vasco, briga para não sair. O cara já falou que vai vender os outros 20% do Vasco, só vai deixar 9% para o associativo. Aí o cara vem com história que é época de eleições, que vai botar o basquete, que vai fazer sede náutica da Lagoa, vai reformar isso. Não vai reformar porra nenhuma, cara. Esse cara aí entrou no Vasco para fuder o Vasco, para acabar com o Vasco. E o Vasco está nessa situação que nós estamos por causa desses caras que estão lá dentro. E ainda venderam, a quadrilha vendeu para outra quadrilha, porra. É isso que eu falo para vocês. Eu não acredito, porra. Eu quero ver meu Vasco forte. Lá no meu grupo, eu discuto lá, a gente debate lá com nossos pessoas que estão no meu grupo, mas tem gente que é iludido, cara. Não, o time é bom pra caramba. O time vai acertar quando? Quando acabar o campeonato, que a gente cair para a segunda divisão, quando a gente estiver lá brigando para não cair lá no finalzinho da tabela, sofrer, como a Abel disse que a gente não ia sofrer, a gente está sofrendo. Nós estamos sofrendo, porra. Todo jogo do Vasco é sofrimento.
Nos anos anteriores, a gente, nosso domingo, o Vasco acabava com o nosso fim de semana. E esse ano está sendo a mesma coisa, o Vasco está acabando com o nosso fim de semana, porra. É isso que eu falo para vocês. O nosso Vasco está acabando com o nosso fim de semana. Voltou a mesma coisa dos anos anteriores. E a gente sofrer. E o Abel disse que não, o sofrimento acabou. Acabou o caceta, Abel. Acabou nada, Abel. Nós estamos sofrendo. E volto a repetir, eu não sei nem o que você está fazendo dentro do Vasco. Aí o pessoal fala assim, não, mas vai sair se o Barbieri sair, não tem técnico no mercado para ser técnico. Realmente não tem, porque esses caras querem botar um técnico, eles podem dominar. Os técnicos que estão aí não vai ser dominado. O Cuca, por exemplo, não vai vir agora. O pessoal falou até no Cuca ontem no meu canal, na minha live, o Cuca provavelmente não vai vir no momento, porque o Cuca, aconteceu isso aí, entendeu? Está muito em cima e ele realmente se afastou e não vai querer vir agora. O Roger não é o técnico que a gente espera para o Vasco da Gama, como lá no começo do campeonato, que todo mundo falou, vai vir esse, vai vir aquele, botaram capa dizendo que ia vir grandes jogadores, grandes técnicos, não vieram porcaria nenhuma. Eles trouxeram aí um aprendiz de técnico que está dentro do Vasco, que não tem... eu, às vezes, eu chego a pensar em nem culpar ele. Nem culpar ele eu culpo, porque não tem time, porra. Como nos anos anteriores que eu falava, nenhum técnico vai dar jeito nesse time que não tem jogadores, porra. Não tem jogadores. Entendeu? Ontem o nosso lateral direito, a torcida caiu no pé do Pumita, no lance do gol do Santos, ele ficou olhando, porra. Tá errando muito? Tá errando. Aí tu vai pensar, vou botar o reserva. Aí o que eu falo para vocês, não tem reserva. Botou esse Paulo Henrique, que era reserva do reserva lá, não sei da onde, Juventude, foi pro o Atlético não quis ele, veio pro Vasco. É esses bagaços que estão aí no Vasco. É esses jogadores bagaços que estão no Vasco. Aí outros jogadores do Santos, o cara falou, pô, mas nós não podemos contar com aqueles jogadores que vieram do Santos. São todos dois fracos, fraquíssimos. São todos dois jogadores fraquíssimos. Não são jogadores para vestir a camisa do Vasco. Não serve para o Santos, vai servir para o Vasco, porra. Não vai servir, porra. E o cara, sabendo que ia perder o Alex, o nosso Andrei Santos, ele sabendo que ia perder o Andrei Santos, ele já tinha que armar um time durante a semana para... Nem contra o Curitiba eu não botaria o Andrei Santos, nem contra o Curitiba eu botaria o Andrei Santos. Eu não botaria. Eu já estava vendo quem eu poderia botar no lugar do Andrei Santos, porque hoje já teria outro jogo no Maracanã, em São Januário, teria outro jogo na semana seguida em São Januário. Então eu não botaria o Andrei Santos de maneira alguma, porque já tinha que ter preparado um jogador para botar naquela posição. A verdade é essa. Aí a gente, todo fim de semana, sofrendo com esse Vasco, a gente está sofrendo com esse Vasco da Gama, a verdade é essa, né? Porque tá difícil, cara. Tá difícil. Nós estamos aí com 6 pontos, vem a sequência agora de jogos dificílimos, né? Vem contra o São Paulo, como eu falei, vem o Juventude, que ganhar do Juventude, quando o Juventude não, Fortaleza ganhar lá é dificílimo, ganhar do Fortaleza lá é difícil, e depois nós vamos pegar o Flamengo no Maracanã. Vamos pegar o Flamengo no Maracanã. Será que a gente vai passar vergonha outra vez jogando com o Flamengo e tomando outra porrada do Flamengo? É isso que vocês estão vendo aí. Provavelmente vai acontecer isso. Não ser gozado pela mulambada outra vez. E a mulambada vai cantar a música que a gente cantou para eles. Que a 77 tem dinheiro para baralho. Vão sacanear a gente, porra. E detalhe, se nós bobearmos, quando chegarmos para jogar com eles, nós vamos estar na zona e a gozação vai ser maior, porra. Será que vocês não verem isso, porra? Será que a torcida... Porra, se fosse uma torcida, não é violência, não precisa de violência. Mas tu vê se a torcida do Corinthians vai lá para a porta do CT, fica lá, briga, discute. A torcida do Flamengo vai lá, pega no pé daqueles jogadores. Eu tenho até pena desses jogadores, que eles não têm culpa não, cara. É culpa quem trouxe essas porra para dentro do Vasco. E ninguém cobra essa diretoria. Ninguém cobra esse Paulo Bratz, ninguém cobra, tá sumido. Tá sumido. Ninguém cobra esse Luiz Melo. Ninguém cobra o Abel. O Abel nem aparece mais.
Depois que ele falou que a gente não ia sofrer mais, ele sumiu também. Então, são pessoas que a gente já sabia que não tinha condição nenhuma de assumir o Vasco. Não tinha. O cara não conhece nada de futebol. Como é que o cara sai para contratar jogador que não conhece nada de futebol? Antigamente o Vasco tinha os olheiros. Eu conheço, eu tenho um amigo meu, o Luciano, que jogou no Vasco, que era olheiro do Vasco. Entendeu? Aí sim, esses caras não tem nem mais olheiro. Aquele cara que olha lá no Caxias do Sul, lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, em outros lugares, ó, vem aqui que tem um garoto aqui que vamos olhar. Acabou isso dentro do Vasco. Eles agora fazem o que eles querem. Eles fazem o que querem. Mauro Galvão indicava jogador para o Vasco, o Valdir indicava jogador para o Vasco, Sorato indicava jogador para o Vasco. Um monte deles aí, cara. Acabou isso, porque eles agora são dono do Vasco, eles se acham dono. Esse Paulo Brax e esse Luiz Melo, esse cara de fuinha do caralho. E nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo. Com esse time fraco que eu falei para vocês desde o começo, que eu não acredito nesses jogadores que estão dentro do Vasco. Eu volto a repetir, não acredito. Entendeu? Ah, contrataram 2 goleiros, nós temos 2 goleiros. Tudo bem, os 2 goleiros estão aí. O goleiro, o Léo Jardim tá dando certo. Entendeu? O Léo Pelé tá dando certo. O Piton tá dando certo. O Jair, que é muito criticado, mas o Jair, vocês têm que ver que o Jair tá fazendo tudo no meio de campo do Vasco. Eu volto a repetir, ele faz tudo ali no meio de campo do Vasco. Mas, gente, é isso aí. Mais um fim de semana que nós entramos no sofrimento, né? Igual nos anos anteriores. E vamos torcer, né? Vamos torcer, o que resta é torcer, vamos ver o que esses caras vão fazer. Eles não vão mandar o Barbieri embora, com certeza que não vão mandar o Barbieri embora, porque essa empresa não tem outra pessoa, a não ser que eles vão botar o Abel. Será que o Abel vai querer assumir lá? Não vai também, pô. O Abel vai assumir essa responsabilidade. Ele vai pedir, eu prefiro ir embora do que assumir essa responsabilidade, porque sabe que não tem time. Sabe que o Vasco não tem um time para disputar um brasileiro. E eu falei isso desde o começo, que eu não acredito nesses jogadores que estão dentro do Vasco. Mas saudações vascaínas, uma boa semana para todos e vamos torcer. Todo vídeo eu falo, vamos torcer, porque nós somos vascaínos, a gente tem que torcer. Então vamos torcer contra o São Paulo, vamos torcer contra o Fortaleza, quem sabe? O futebol é 11 contra 11, quem sabe a gente não chega lá e faça uma grande partida. Tá difícil de acreditar nisso? Tá, porque jogamos mal contra o Atlético, jogamos mal contra o Palmeiras, perdemos para o Bahia, e ainda vou falar, perdemos agora para o Santos. E vou falar uma coisa para vocês, não esqueça que nós fomos desclassificados da Copa do Brasil dentro de São Januário jogando com o ABC. Isso foi uma vergonha, outra vergonha que nós passamos esse ano já. Só vergonha que está acontecendo. Saudações vascaínas, um bom dia para todos, ficam na paz.